Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar sobre o tema embotamento. Quero que você entenda primeiro o significado da palavra, para depois você acompanhar-me no raciocínio que nós vamos passar com a palavra de Deus. Embotamento é, segundo a própria explicação da palavra, é tirar ou perder o vigor. Então seria esse o sentido bíblico da palavra embotamento, tirar ou perder o vigor. E aí nós vamos pensar na causa que leva uma pessoa ao embotamento. Essa pessoa pode ter chegado a esse ponto por uma perda afetiva, que é uma coisa muito chocante, marcante na vida de alguém, por uma situação traumática que pode também ocasionar esse embotamento, ou pode ser exemplos que nós podemos dar também de uma pessoa que sofreu um assalto, um trauma num assalto, ou uma catástrofe que ele presenciou, a qual chocou profundamente o seu estado emocional, psíquico. Pode ser também violência física na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, ou até mesmo na fase adulta. E isso ocasiona problemas psicológicos, que esses problemas também ao longo da vida vai trazendo esse transtorno, fazendo com que a pessoa se feche dentro de um ciclo dele mesmo. E ele tem dificuldade para poder abrir o coração, para absorver instruções. Enfim, não é uma situação muito confortadora. Mas a pessoa não se perde, ela fica bem consigo mesmo. E olhe bem a situação. Os efeitos que isso causa é perda de sensibilidade, perda de interesse, sensibilidade aqui no sentido espiritual, tá? Perda de sensibilidade espiritual. Interesse pelas coisas espirituais desaparece do coração, levando a pessoa a ter uma atitude mais voltada para a descrença do que propriamente para a crença em Deus ou em qualquer ação divina. Ainda, ele perde a conexão com Deus, começa a viver no mundo dele, não tem mais interesse nas coisas que diz respeito à divindade. Bom, aos olhos humanos, ele parece até uma pessoa sábia, porque vai produzindo a sua própria teoria de vida com os conhecimentos que ele vai adquirindo na vida. Porém, diante de Deus, é uma pessoa tola. Jesus disse isso direcionando as palavras aos próprios judeus em sua época. Observe bem como que Jesus encontrou essa situação. Lucas capítulo 12, verso 56, diz assim, Hipócritas, sabeis interpretar a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir esse tempo? Jesus disse, quando vocês olham para o céu, vocês veem as nuvens se ajuntando, vai chover. No entanto, se houver um céu limpo ou algumas outras manifestações que você já tem o costume de acompanhar ao longo da vida, você diz, não vai chover. Então, se estas são condições que a pessoa consegue discernir com facilidade, por que então não atentar para os ensinamentos do Senhor? Ele falava e as pessoas não entendiam o que ele queria dizer. E com isto o Senhor Jesus diz, vocês se mostram sábios, mas a sabedoria de vocês não faz sentido perante o conhecimento do Pai. Estão observando? No livro de João, capítulo 8, o verso 43, nós temos essa escritura registrada. Por que não entendeis a minha linguagem? Jesus perguntando para os judeus. Por que vocês não entendem o que eu falo com vocês? E quantas pessoas nós temos no mundo que não conseguem entender o que Jesus fala? Podem até ler as escrituras, mas também não entendem o que Jesus fala. Estão vendo? Estão fechados
nesse ciclo de embotamento, a mente fechada só dentro da sua própria visão. E aí nós precisamos entender o sentido dessa palavra em todos os ângulos. Vamos observar o que o Senhor nos orienta através do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, no capítulo 12, o verso 2, diz assim: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, pois é casa rebelde. Deus então estava dizendo ao profeta Ezequiel que o povo de Israel, naquele momento, estava sendo uma casa rebelde. Ezequiel conseguia ver, visualizar todas as revelações que Deus lhe dava. Ele tinha entendimento, mas quando ele ia passar essas palavras para o povo de Israel, eles não conseguiam absorver, não conseguiam entender. Tinha olhos, mas não viam as manifestações de Deus. Não tinha ouvidos, mas não ouvia o que o Senhor estava falando. E isso impedia que eles tivessem entendimento da palavra. E o Senhor os designou como casa rebelde. Assim está também acontecendo nos nossos dias. Muitas pessoas ouvem a palavra, veem as obras do Senhor, mas não creem no que Ele realiza e nem no que Ele pretende com os seus propósitos, que é exatamente chamar o homem ao arrependimento para que ele se converta dos seus pecados e alcance a vida eterna em Cristo Jesus. Querido, isso é muito triste, mas ao mesmo tempo precisamos prosseguir anunciando a palavra. Temos também no livro, no mesmo versículo 43, do capítulo 8 de João, a parte B, diz assim, Jesus: Porque não podeis ouvir a minha palavra. Então, ele próprio afirma e reitera que o fato da pessoa não conseguir ouvir a palavra que está sendo anunciada, chamando-o ao arrependimento, isso faz com que ele tenha o seu coração embotado, impedindo assim dele abrir-se para o conhecimento espiritual e adquirir a sabedoria divina. É muito triste o estado do homem nessa condição. Ele próprio se julga sábio, mas é mais tolo do que um insensato ou louco que não tem visão de coisa alguma que diz respeito à eternidade. Para que você tenha entendimento disso, vamos trazer uma ilustração que está registrada em Atos 8, 31 a 37, que você pode ler depois do texto. É a vida do eunuco que teve um encontro com Filipe. Ele estava lendo o livro de Isaías, capítulo 53, e o eunuco, enquanto lia, não entendia nada. E quando Filipe chegou próximo dele e perguntou: o que lês? Ele disse: leio essa escritura, mas não consigo entender nada. Você pode me explicar? Olhe para você ter uma ideia. Ele não entendia nada, mas quando ele abriu o coração e dispôs a pôr o entendimento para compreender as escrituras, Filipe o instruiu. E logo depois que ele recebeu a instrução, Filipe perguntou: você crê nessa escritura? Aí ele falou assim: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Estou pronto a andar com ele. E ele foi batizado e tornou-se um grande servo do Senhor. Esta é a palavra de Deus. Ainda há tempo para você. Você precisa sair do seu embotamento e permitir que o Espírito de Deus te instrua na palavra, que é a verdade. E esta palavra te libertará. Amém? Vamos orar. Senhor bendito, tem misericórdia daqueles que fecham o coração para uma sabedoria humana e não abre, Senhor. Eles precisam de Ti. Por favor, Senhor, ouça a minha oração. Abra o entendimento e o coração dessas pessoas para compreenderem a Tua palavra. E quem sabe assim eles possam verdadeiramente crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. É a bênção que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.